Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Investimento de Longo Prazo, como aplicar visão ao futuro, do blog da Toro Investimentos, que fala sobre as melhores estratégias e opções para quem busca construir um patrimônio sólido ao longo do tempo. Se você já investe para o futuro ou tem dúvidas sobre como começar, compartilhe sua experiência ou suas perguntas nos comentários. A troca de informações é valiosa para todos nós. Neste vídeo, vamos mergulhar no universo dos investimentos de longo prazo, explorando em detalhes a previdência privada, os títulos do Tesouro Direto atrelados à inflação, os certificados de depósito bancário, as letras de crédito e o investimento na Bolsa de Valores. Mas antes de detalharmos cada um, aqui vai uma informação crucial que muitos desconhecem. Deixar seu dinheiro na poupança por décadas não é uma forma de investimento, mas sim uma maneira quase garantida de perder poder de compra, pois seu rendimento real, ou seja, acima da inflação, tem sido consistentemente negativo ou próximo de zero nos últimos anos. Pensar no longo prazo exige sair da zona de conforto da poupança para proteger e multiplicar seu patrimônio de verdade. Entender o que é um investimento de longo prazo é o primeiro passo para construir um futuro financeiro tranquilo. Diferente da especulação, que busca lucros rápidos com a compra e venda de ativos em curtos períodos, o investimento de longo prazo se baseia na paciência, na disciplina e principalmente no poder dos juros compostos. Estamos falando de um horizonte de tempo superior a 5 anos. Idealmente ultrapassando uma década, 20 ou até 30 anos. O objetivo não é acertar o momento exato de entrada e saída do mercado, uma tarefa quase impossível até para os maiores especialistas, mas sim escolher bons ativos e permitir que o tempo faça sua mágica. A mentalidade é a de um sócio, de alguém que acredita no potencial de crescimento de uma empresa ou na solidez de um título de dívida ao longo dos anos. Essa estratégia remove a ansiedade diária de acompanhar as flutuações do mercado, pois a visão está fixada lá na frente, no objetivo final, seja ele a aposentadoria, a educação dos filhos ou a compra de um imóvel. É um compromisso com o seu eu do futuro, plantando sementes hoje para colher frutos abundantes amanhã. O investidor de longo prazo entende que crises vêm e vão, mas que economias sólidas e empresas bem geridas tendem a se valorizar com o passar do tempo. Ele não se desespera com as quedas momentâneas. Pelo contrário, muitas vezes as enxerga como oportunidades para comprar mais ativos a preços mais baixos, potencializando seus ganhos futuros. Mas por que essa estratégia vale tanto a pena? A principal razão, sem dúvida, é a ação dos juros compostos, que Albert Einstein supostamente chamava de a 8ª maravilha do mundo. Funciona assim: no primeiro mês, seu investimento rende juros sobre o valor inicial. No mês seguinte, ele rende juros sobre o valor inicial mais os juros do primeiro mês. E assim sucessivamente. É uma bola de neve que cresce exponencialmente. Vamos a um exemplo prático. Imagine investir R$500 todos os meses. Com uma taxa de juros real, já descontada a inflação, de 6% ao ano, ao final de 30 anos, você teria desembolsado R$180 mil. No entanto, o montante acumulado seria de aproximadamente R$506 mil. Isso significa que mais de R$326 mil seriam apenas de juros. É o seu dinheiro trabalhando para você de forma autônoma. Outra grande vantagem é a eficiência tributária. Muitos investimentos, especialmente na renda fixa, possuem uma tabela regressiva de imposto de renda. Isso quer dizer que quanto mais tempo você mantém o dinheiro aplicado, menor é a alíquota de imposto que paga sobre os rendimentos, caindo de 22,5% para aplicações de até 6 meses para apenas 15% para aplicações acima de 2 anos. Adicionalmente, ao evitar a negociação frequente de ativos, você economiza significativamente com taxas de corretagem
emolumentos e outros custos operacionais que, embora pareçam pequenos, corroem uma parte considerável dos seus retornos no longo prazo. Cada centavo economizado em taxas é um centavo a mais trabalhando para você. A disciplina dos aportes mensais é o motor que impulsiona a locomotiva dos juros compostos. Muitas pessoas acreditam que é preciso ter uma grande quantia de dinheiro para começar a investir, mas isso é um mito perigoso. A consistência é muito mais importante do que o valor inicial. Investir uma quantia fixa todos os meses, independentemente das condições do mercado, cria um hábito poderoso e traz um benefício técnico conhecido como preço médio ou Dollar Cost Averaging. Em termos simples, quando o mercado está em baixa e os preços dos ativos caem, seus aportes mensais compram uma quantidade maior de cotas ou ações. Quando o mercado está em alta, seus mesmos aportes compram menos. Ao longo do tempo, essa estratégia tende a suavizar o seu custo de aquisição, reduzindo o risco de investir uma grande quantia de uma só vez em um momento de pico do mercado. É uma forma de automatizar a decisão de comprar na baixa, removendo o fator emocional que muitas vezes nos leva a tomar decisões ruins, como vender no pânico ou comprar na euforia. Estabelecer um valor fixo para investir todo mês, tratando como mais uma conta a ser paga, garante que você esteja sempre construindo seu patrimônio. É um processo gradual, muitas vezes lento no início, mas que ganha uma velocidade impressionante com o passar dos anos. O segredo é começar, não importa com quanto, e nunca parar. Agora, vamos explorar detalhadamente algumas das melhores opções de investimento para quem visa o longo prazo, começando pela previdência privada. Este produto foi desenhado especificamente para a aposentadoria, funcionando como um complemento à previdência social do INSS. Existem dois tipos principais: o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. A escolha entre eles depende da sua forma de declaração do imposto de renda. O PGBL é indicado para quem faz a declaração completa, pois permite abater as contribuições da base de cálculo do imposto até o limite de 12% da sua renda bruta anual. Isso gera um benefício fiscal imediato, uma espécie de adiamento do imposto. No entanto, no momento do resgate, o imposto incidirá sobre o valor total acumulado, ou seja, principal mais rendimentos. Já o VGBL não oferece esse benefício fiscal no presente, sendo mais adequado para quem faz a declaração simplificada ou é isento. Sua grande vantagem é que no resgate, o imposto incide apenas sobre os rendimentos. Outro ponto crucial na previdência privada é a escolha do regime de tributação, a tabela progressiva ou a regressiva. A progressiva segue a mesma lógica do imposto sobre salários, com alíquotas que aumentam conforme o valor do resgate ou da renda mensal. Ela pode ser interessante para quem planeja resgates menores no futuro. A tabela regressiva, por outro lado, beneficia o longo prazo. As alíquotas começam em 35% e diminuem a cada 2 anos, chegando ao mínimo de 10% para investimentos mantidos por mais de 10 anos. Para quem realmente foca na aposentadoria, a tabela regressiva costuma ser a escolha mais inteligente. É fundamental também analisar as taxas de administração e de carregamento do plano, pois taxas altas podem comprometer seriamente a rentabilidade final. Outra excelente alternativa, considerada por muitos como o investimento mais seguro do país, é o Tesouro Direto, especificamente o título Tesouro IPCA+. Ao comprar um título do Tesouro, você está, na prática, emprestando dinheiro para o governo federal. A segurança é máxima, pois a garantia é do próprio Tesouro Nacional. O grande diferencial do Tesouro IPCA+, é sua capacidade de proteger o seu poder de compra. A sigla IPCA refere-se ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a medida oficial da inflação no Brasil. A rentabilidade desse título é composta por 2 partes: a variação da inflação, IPCA, mais uma taxa de juros pré-fixada definida no momento da compra.
Isso significa que você tem a garantia de um ganho real, ou seja, um rendimento sempre acima da inflação, não importa o quanto ela suba. Se a inflação for de 10% e a taxa pré-fixada for de 6%, seu rendimento bruto no período será de aproximadamente 16,6%. Existem diferentes vencimentos para esses títulos, como 2035, 2045 ou até mais longos. Essa variedade permite que você alinhe o investimento com seus objetivos de longo prazo. Por exemplo, um título que vence em 2045 pode ser perfeito para a aposentadoria de um jovem investidor. Existe também uma versão chamada Tesouro IPCA mais com juros semestrais, que paga os rendimentos a cada 6 meses. Embora pareça atraente receber esse dinheiro periodicamente, para o investidor focado em acumulação, essa não é a melhor opção. Cada pagamento de juros sofre a incidência de imposto de renda, o que diminui o efeito dos juros compostos, já que o dinheiro do imposto deixa de ser reinvestido. Portanto, para o longo prazo, o título que acumula tudo até o vencimento é mais eficiente. Vamos falar agora dos CDBs, ou Certificados de Depósito Bancário. Quando você investe em um CDB, está emprestando dinheiro para um banco, que por sua vez usará esse recurso para emprestar a outros clientes. Em troca, o banco paga a você uma remuneração. Os CDBs de longo prazo geralmente são do tipo pós-fixado, atrelados ao CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é uma taxa de juros que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, e seu valor anda sempre muito próximo da taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. Portanto, um CDB que paga 100% do CDI, por exemplo, terá um rendimento muito similar à Selic. Uma das maiores vantagens dos CDBs é a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Essa entidade garante a devolução do seu dinheiro, incluindo os rendimentos, em caso de quebra do banco emissor até o limite de R$250 mil por instituição e por CPF, com um teco global de R$1 milhão, que se renova a cada 4 anos. Isso confere uma segurança muito grande ao investimento. É comum encontrar CDBs de bancos médios e pequenos oferecendo rentabilidades bem superiores a 100% do CDI. Eles fazem isso para atrair investidores e competir com os grandes bancos. Com a garantia do FGC, investir nesses CDBs se torna uma excelente estratégia para turbinar a rentabilidade da sua carteira de renda fixa de longo prazo, desde que se respeite o limite de cobertura. A tributação dos CDBs segue a mesma tabela regressiva de outros investimentos de renda fixa, com a alíquota de imposto diminuindo com o tempo e chegando a 15% para prazos acima de 720 dias. Seguindo na renda fixa, temos as letras de crédito, que se dividem em LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito do agronegócio. Elas funcionam de forma muito parecida com os CDBs. Você empresta dinheiro a um banco que direciona esses recursos para financiar, respectivamente, o setor imobiliário ou o agronegócio. A estrutura é a mesma, a segurança é a mesma, pois também contam com a garantia do FGC nos mesmos moldes dos CDBs. Mas então, qual é a grande diferença? O principal atrativo das LCIs e LCAs é que elas são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Essa vantagem tributária pode fazer uma diferença enorme na rentabilidade líquida final. Por exemplo, uma LCI que pague 95% do CDI pode ser mais vantajosa que um CDB que pague 110% do CDI, dependendo do prazo do investimento. Para comparar, você precisa calcular o rendimento líquido do CDB após o desconto do imposto. Se considerarmos a alíquota mínima de 15%, o rendimento líquido do CDB de 110% do CDI seria de aproximadamente 93,5% do CDI, inferior
aos 95% da LCI. Portanto, ao analisar essas opções, não se pode olhar apenas para a taxa bruta. É essencial fazer a conta e comparar o retorno líquido. O único ponto de atenção é que, geralmente, as LCIs e LCAs exigem um prazo de carência maior para o resgate, o que as torna ainda mais adequadas para objetivos de médio e longo prazo, onde a liquidez imediata não é uma prioridade. Finalmente chegamos à Bolsa de Valores, o investimento com o maior potencial de retorno no longo prazo, mas também com o maior risco. Investir na bolsa significa comprar ações, que são pequenas frações do capital de grandes empresas. Ao comprar uma ação, você se torna sócio daquela companhia, participando dos seus lucros e do seu crescimento. Pois ser um investimento de renda variável, os preços das ações oscilam diariamente, o que pode assustar os iniciantes. No entanto, é exatamente o horizonte de longo prazo que permite ao investidor atravessar esses períodos de volatilidade e colher os frutos do crescimento econômico e empresarial. Uma das estratégias mais consagradas é o Buy and Hold, que consiste em comprar ações de empresas sólidas, com boa gestão, vantagens competitivas e histórico de lucros, e simplesmente mantê-las na carteira por muitos anos ou até décadas. A ideia é se beneficiar não apenas da valorização do preço da ação, mas também da distribuição de proventos, como os dividendos. Os dividendos são uma parte do lucro da empresa que é distribuída aos acionistas. Para o investidor de longo prazo, os dividendos são uma ferramenta poderosa. Eles geram uma renda passiva que pode ser usada para cobrir despesas ou, de forma ainda mais inteligente, ser reinvestida na compra de mais ações, criando um efeito de bola de neve ainda mais potente. Imagine receber dividendos e usá-los para comprar mais ações da mesma empresa, que, por sua vez, gerarão ainda mais dividendos no futuro. Para quem não se sente confortável em escolher ações individualmente, existem alternativas mais simples para começar. Os fundos de investimento em ações reúnem o dinheiro de vários investidores em uma carteira diversificada de ações, que é gerenciada por um profissional. É uma forma de terceirizar a escolha dos ativos. Outra opção são os ETFs, ou fundos de índice, que são negociados na bolsa como se fossem uma ação. Eles replicam o desempenho de um índice de referência, como o Ibovespa, que é a principal cesta de ações da Bolsa Brasileira. Investir em um ETF como o BOVA11, por exemplo, é uma maneira barata e eficiente de investir em todas as principais empresas do país de uma só vez, garantindo uma diversificação instantânea. A chave para o sucesso na Bolsa de Valores é a diversificação, a paciência e o foco no valor das empresas, não nas cotações diárias. Utilizar simuladores e calculadoras de investimento é uma prática extremamente útil para visualizar o futuro e manter a motivação. Ferramentas online permitem projetar o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo, inserindo variáveis como o valor do aporte inicial, os aportes mensais, a taxa de juros esperada e o período de investimento. Ver o gráfico do seu dinheiro crescendo exponencialmente ao longo de 30 anos pode ser o estímulo que faltava para começar a investir hoje e manter a disciplina nos momentos de dúvida. Essas simulações ajudam a tangibilizar os objetivos. Você pode calcular, por exemplo, quanto precisa investir por mês para atingir R$1 milhão em 25 anos. Isso transforma um sonho distante em um plano de ação concreto. Além disso, é fundamental que antes de qualquer aplicação, você identifique o seu perfil de investidor. Geralmente, as corretoras aplicam um questionário para definir se você é conservador, moderado ou arrojado. O investidor conservador prioriza a segurança e prefere não correr riscos, mesmo que isso signifique uma rentabilidade menor. O arrojado ou agressivo
busca a maior rentabilidade possível e está disposto a aceitar as oscilações do mercado para isso. O moderado é um equilíbrio entre os dois. Não existe perfil certo ou errado. O importante é que sua carteira de investimentos esteja alinhada com sua tolerância ao risco para que você consiga manter a estratégia no longo prazo sem perder o sono. O investidor conservador com muito dinheiro em ações pode entrar em pânico na primeira queda do mercado e vender tudo no prejuízo, sabotando seu próprio plano. Conhecer a si mesmo é tão importante quanto conhecer os produtos de investimento. O plano de longo prazo perfeito é aquele que você consegue seguir. Agradeço por sua audiência. Explore os outros vídeos do canal para continuar aprimorando seus conhecimentos financeiros.